há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás. Eu já era casado, meu filho não tinha nascido, eu chutaria uns 22 anos atrás. Fui pregar um fim de semana numa igreja vinculada com a nossa. Mas domingo eu tinha que estar de volta para pregar na nossa igreja. Eu não era o pastor principal na equipe, mas eu estava escalado para pregar e eu tentei ser responsável, já no início da semana, deixar a mensagem pronta, porque seria um fim de semana muito intenso. Viajei com a minha esposa. No sábado de manhã, quando eu acordo, já estava ministrando nessa cidade, eu acordo com uma impressão no meu espírito, de que aquela mensagem que eu deixei pronta não é a mensagem que Deus queria que eu pregasse no domingo. Me deu um desespero. Eu falei, Senhor, eu tentei ser responsável, deixar tudo pronto. Hoje vai ser um dia daqueles. Eu vou pregar e ministrar esse povo o dia inteiro. Depois do culto da noite, eu tenho uma reunião só com a liderança. Depois da reunião com a liderança, eu e Kelly vamos sentar com o pastor e a esposa. Eu sei que nós vamos dormir 2, 3 da manhã. Depois de ralar para valer o dia todo. Eu não vou ter condição, 2, 3 da manhã, de tentar sentar, estudar ou preparar outra coisa. Falei, indo dormir essa hora, cansado do jeito que eu vou estar, eu não consigo levantar cedo no dia seguinte. E não vou ter culpa de dormir, porque eu vou ter feito um monte de hora extra para você. Falei, levantando, não tão cedo, os irmãos não deixam a gente sair sem comer. Hospitalidade do interior do Paraná. Eu falei, saindo depois de comer, são as horas de viagem que eu preciso chegar a tempo do meu culto. Eu não tenho tempo para preparar mais nada. E durante o dia inteiro, aquela impressão estava no meu espírito, a mensagem não é essa. Eu não tinha tempo para nada. Fui de fato dormir entre 2, 3 da manhã, não me lembro exatamente mais o horário. Mas eu lembro que antes de dormir eu falei, Senhor, ainda estou preocupado. Eu não tenho certeza, mas eu tenho essa suspeita profética dentro de mim de que a mensagem não é essa. Mas não adianta eu saber o que não é e não saber o que é para falar. Eu falei, mas já que a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme, fica à vontade para cumprir sua palavra hoje à noite. Porque eu não aguento mais ficar acordado e fui dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. A Bíblia se refere muitas vezes aos sonhos como visões noturnas. Não costumo ter isso o tempo todo. Aliás, eu brinco que eu sou como aquela turma dos dias de Eli. As visões eram raras e não muito frequentes. Meu sistema de áudio funciona bem melhor que o de vídeo. Mas naquela noite, enquanto eu dormia, eu creio que eu posso falar como os profetas do Velho Testamento falavam. Veio a mim a palavra do Senhor. Eu me vi em pé no meio do nada. Outro dia alguém falou, defina nada. Eu falei, nada, não tem chão, não tem coisa nenhuma, nada. Não consigo explicar isso. Eu estou em pé no meio do nada. E uma pessoa se aproxima atrás de mim, do meu lado direito. Também não sei como ela está aproximando. Ela chega a mais ou menos 2 ou 3 metros atrás de mim, do meu lado direito. Eu estou curioso para olhar quem quer que seja que está se aproximando, mas eu sinto que eu não tenho permissão de encarar essa pessoa. Outro dia alguém perguntou, pastor, quem era? Eu falei, eu sei lá. Pode ser que fosse alguém virtual, do sonho, da visão, mas sempre tem um mais espiritual. Falou, certeza que era um anjo, pastor. Não sei quem era. Mas essa pessoa para atrás de mim. E ele diz, o que você está sentindo desde a manhã do sábado no seu espírito é correto. É o testemunho do Espírito Santo. E diz, a mensagem que você deixou preparada não é a mensagem que Deus quer para esse domingo. Você pode pregá-la em qualquer outro culto onde entender que é conveniente, mas para esse, Deus tem uma mensagem específica. E até então, ele meio que só confirmou o que eu já suspeitava. Então eu falei, já que você está aqui, poderia me dizer o que é para falar? E de repente aparece na minha frente, o que hoje em dia a gente chamaria de uma projeção multimídia. Na época era a alta tecnologia do retroprojetor. Pela cara a gente vê quem sabe do que eu estou falando e quem não. Tem gente que está rindo dos outros, está rindo de vergonha, porque não sabe o que é. Depois você dá um Google no retroprojetor, era o máximo. Aí eu vejo esse versículo da Bíblia, que é onde eu quero que você me acompanhe agora, e onde nós vamos terminar. Onde nós vamos começar a terminar. É o começo do fim, isso é uma coisa bem relativa e subjetiva. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Esse texto aparece na minha frente, eu leio. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Irmão, não fiquei nem um pouco empolgado. Não é o tipo de versículo que está grifado na sua Bíblia, cheio de anotação, que você decorou, aprendeu na escola dominical. Na real, eu olhei para o texto e pensei, não entendi.
Podia dizer como bom paulista, não estou entendendo. E a pessoa atrás de mim, enquanto eu estou olhando aflito para esse texto, ele diz, há duas mensagens nesse versículo. Uma é a mensagem literal, a outra é a simbólica, profética e espiritual. Ele diz, Deus quer que você pregue a segunda. Eu honesto, sinceramente, falei, eu não estou entendendo nem a literal. E essa pessoa pacientemente atrás de mim diz o seguinte, você pode entendê-la na perspectiva de um ditado popular que vocês conhecem. E o ditado que ele cita é, fulano pode acertar 1000 vezes. De estado para estado no Brasil, às vezes muda para 100. Fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, reticências. O que é que nós estamos querendo dizer com esse ditado? Que um pouco de coisa ruim tende a pesar mais do que muita coisa boa. O camarada teve uma vida toda honrada, direita, faz uma bobagem no fim. Vai ser lembrado pelo quê? Pela bobagem que fez e não por tudo que acertou. Então ele diz, esse versículo poderia ser entendido a partir desse ditado. Ele diz, para você é mais fácil ilustrar dessa forma. Para eles, naqueles dias, a ilustração dada era bem precisa. Ele diz, não pense no perfume que você está lendo, com a mentalidade hoje de um perfume industrializado. Perfume era de fabricação caseira, artesanal. Ele diz, se colocava no óleo essência de plantas e de flores, aquilo ficava curtindo. O óleo, e a gente ainda usa isso na culinária, ele tem o poder de puxar não apenas aroma, como também sabor. É por isso, de vez em quando, você vai pegar um azeite temperado com erva, com pimenta, né, com vários tipos de condimentos. Então era assim que se preparava perfume na antiguidade. Agora, se as moscas caíssem no perfume, ele falou, não pense na mosca caseira que você conhece. Na hora minha cabeça mudou, pensei numa varejeira. Ele disse também não. Ele disse, o que eu vou te falar não é preciso, não corresponde exatamente, mas para que você consiga entender. Ele me diz, pense na Maria Fedida. Aqui fala Maria Fedida. Percevejo, fede, cada lugar do Brasil isso tem um nome. Gente, me criei em Campinas aqui pertinho, acho que aqui é Maria Fedida, não é? Ele falou, pense na Maria Fedida. Ele diz, esse inseto quando morria exalava mau cheiro. E o mau cheiro dos poucos insetos cobria uma quantidade maior de perfume. A NVI traduziu, não só traduziu, interpretou esse texto dizendo, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então a mensagem literal do texto é que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Mas ele diz, a mensagem que Deus quer que você pregue não é essa. É a espiritual, é a simbólica, é a profética. Ele diz, o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume fala do bom testemunho. Ele cita 2 Coríntios 2, quando Paulo diz que Deus, por meio de nós, manifesta o bom perfume de Cristo. Mas ele diz, as moscas são símbolo de impureza. Elas são associadas ao lixo, aos corpos em decomposição. E elas são símbolo de impureza. Ele não falou isso, comentário meu. Penso que não é à toa que Satanás é chamado de Beuzebu, que significa Senhor das moscas. Esse terreno das impurezas é dele, não é o da manifestação de Deus. Então ele diz, a chave da mensagem a ser pregada depende de você entender duas coisas. Primeiro, ele diz, o que falta para a sua geração não é unção. O que falta para a unção de vocês é eficácia. Porque vocês estão sabotando a unção, expondo ela continuamente a pequenas impurezas. E um pouco de impureza fala mais alto, pesa mais do que muita unção na vida de alguém. Ele diz, mas para que essa mensagem seja devidamente apresentada, você tem que responder uma pergunta, e essa é a segunda coisa. E a pergunta que ele me fez foi, por que as moscas caíram no perfume? E eu, honesto, sinceramente, falei, eu sei lá, o texto só diz caiu, não diz como, quando, de que jeito, de que maneira. Mas ele atrás de mim diz, é uma questão de lógica. E diz, as moscas só caíram no óleo do perfumista, porque ele estava descoberto, destampado. Se tivesse protegido, se tivesse coberto, as moscas não teriam caído lá. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, proteja a unção e a santidade de Deus na sua vida. Irmão, se você pensar o valor que o perfume tinha naquela época, por que ele era tão caro? Porque era uma produção lenta, trabalhosa, demorada. Então, se você entende que isso é importante, gente, nós que não estamos na roça, já lidamos com inseto toda hora.
Você imagina a realidade deles, que moravam nesses lugares distantes, no meio do campo. Quem que tem um óleo perfumado daquele que não vai ter inseto rodeando? Quem que dá valor para aquilo que não protege? Então esse descuido, essa falta de valorização para com o perfume é que faz com que ele seja comprometido. Eu quero te dizer, para a nossa geração não é nada diferente. Essa relativização de tudo demonstra que eu e você não entendemos o valor, nem a importância, nem o propósito da santidade. Senão nós estaríamos lutando para proteger isso. Não falo de um legalismo, falo de um relacionamento que se vive nesse lugar de santidade, que vale mais do que qualquer outra coisa. Deveria ser o que de mais importante aí você temos e abraçamos dizendo, esse é o meu maior patrimônio. Porque esse entendimento nos levaria a proteger aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi entregue. Quem está entendendo, diga amém. Nesse sonho, essa pessoa atrás de mim disse, quando você pregar essa mensagem no culto de domingo, conte a história do seu primo. E eu entendi que aquilo seria bem didático. Eu não me lembro se eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Eu era um ano mais velho que meu primo, um de nós tinha 12. Se eu tinha 12, ele tinha 11. Se ele tinha 12, eu tinha 13. Nosso playground, nosso lugar favorito de diversão nessa época, eram as casas em construção. Eu sou parte de uma geração que viu muita casa ser construída e levantada. E quando já estava batendo a laje, que dava para pular do andar de cima no monte de areia, era uma festa diferenciada. Olha o master, revivendo a nostalgia da infância. Aí eu e meu primo tínhamos essa mania, só que meu primo morava em outra cidade, veio com a minha tia, dormiram em casa. No dia seguinte eram férias escolares. Quando amanheceu, a gente doido para ir para a rua brincar. Estava chovendo. E choveu a manhã toda, choveu na hora do almoço, choveu durante a tarde. E a gente de castigo em casa. Sou parte de uma geração onde os pais da gente guardavam o carro a semana inteira para tirar ele no domingo. Daí veio a expressão do domingueiro. Não sei se era o preço da gasolina, mas papai trabalhava de ônibus e o carro ficava em casa. Estou dizendo isso porque a garagem era a única parte que a gente poderia brincar e o carro estava ocupando. E nós passamos aquele dia um tédio, esperando a chuva. Quando finalmente a chuva aliviou, perto de 4 da tarde, meu primo disse, bora, vamos para a rua. Falei, vamos. Ele disse, só vou ali no quarto me arrumar, já volto. E daqui a pouco volta ele, com tênis zerado no pé. E agora de novo vou descobrir a idade de vocês. Ele me aparece usando um Bamba. Bamba, para vocês da nova geração, era a imitação barata do All Star, que na época era só importado e caríssimo. Eu não sei se ele era tão caro ou se não era tão quebrado, mas assim, Bamba, que era bem mais barato, acho que era da Alpargatas, né? Já não era para qualquer um. Mas meu primo vem com Bamba, cano alto, daqueles assim, cor bege, clarinho. Aquilo tinha um cadastro gigante que a gente nunca sabia o que fazer. Uns enrolavam embaixo da sola, aí ele estragava. Meu primo veio com ele enrolado na canela, parecia uma sandália romana. Tinha acabado de sair da caixa zerado, eu olho, uau! Ele tem um Bamba, que eu não tenho. Fico impressionado com o Bamba novo dele. E aí nós estamos saindo, minha tia viu e diz, ei, onde você pensa que você vai com esse tênis? Vamos sair. Ela disse, não vai não. Eu falei, mãe, eu tenho que estrear. Lembra que a gente falava estrear? Eu tenho que estrear, ainda não estreiei desde que eu ganhei. Ela falou, não, isso é para sair. Eu disse, eu vou sair. Não é sair. Vocês lembram que era sair? Era tipo ir na igreja, um lugar mais decente, uma roupinha melhor. Então ela disse, choveu o dia inteiro, eu sei onde é que vocês dois vão se enfiar, eu sei a cor que isso vai voltar e quem lava sou eu. Você não vai a lugar nenhum, vou ou não vai? E aí começa a discussão. Eu não sei quem dos dois era o mais teimoso. Mas pensa na discussão que foi longe. Você fala, esquece isso, cara, vai chover, você está discutindo com a sua mãe. Deixa o tênis, vamos embora. Não, eu vou, não vai, vou, não vai. Ficava aquele negócio. Aí teve uma hora ele falou, mãe, se eu voltar com uma sujeirinha nesse tênis, a senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Eu disse, pois agora vai, só para eu dar surra. E aí quando nós saímos, meu primo todo cheio de cuidado, ele andava no meio da rua, porque normalmente, pela inclinação do asfalto, a poça fica para os cantos. Então, com cuidado, não tinha tanto carro como hoje, nós vamos andando, e aí a gente passa pelo nosso bairro, entra no segundo bairro, do segundo a gente entra num terceiro bairro. Quando entramos nesse terceiro bairro, a gente passa na frente de uma casa em construção. E o primo fica indignado, falou, já estão botando a estrutura do telhado, você nunca me trouxe aqui. Eu falei, nem eu sabia, eu quase não venho para cá. Aí ele falou para mim, vamos lá dar uma olhada. Eu falei, não vamos não. Por que não? Eu falei, o tênis. Não, a gente vai com cuidado. Eu falei, não tem jeito. Tem, não tem. Irmão, o terreno era daqueles de praticamente 10 metros.
A casa estava sendo construída entre duas já construídas. Isso significa que já tinha um muro lá no meio do terreno. Encostado no canto de cá no muro, tinha uma pilha de tijolo. Não era esse tijolo que a gente chama de baiano com furo, não. Era da época daquele maciço. Depois de um dia de chuva, aquilo corria aquela água vermelha. Do lado do tijolo tinha o que provavelmente acredito-se um monte de areia aqui. Encostado no outro muro, tinha uma pilha de brita. Fala brita aqui, pedra para construção. E do lado da brita um monte de terra. Eu posso estar equivocado do lugar da terra e da areia, está trocado. Mas era esse negócio. Entre os dois, o que sobrou era uma poça d'água gigante, oval. Talvez daqui, eu não sei se a altura que você está, dá para enxergar a pedaleira ali. Daqui até lá, o que sobrava era uma poça d'água oval gigante. Eu dizia, por onde você vai entrar? Se você for pelo tijolo suja, o tênis, se você for pela areia suja, pela água suja, pela terra suja, pela brita suja, não dá, amanhã a gente volta. Ele falou, não, tem uma pontinha, a pontinha era uma pontezinha em cima da água. Era uma tábua dessas de construção, que estava mesmo de fora a fora por cima da poça. Eu falei, criatura, quando você estiver lá no meio da pontinha, a tábua cede com o seu peso e vai molhar. Não vai, já calculei. Ele era magrinho, novo, 11, 12 anos. Falei, é melhor não arriscar. Vamos embora, amanhã a gente volta. Ele falou, não posso. Está chamando meu nome lá, você não está ouvindo. E de repente, todo aquele cuidado do início da caminhada tinha desaparecido. Ele falou, eu vou passar. E lá vai ele na ponte, com muito cuidado. Ele começa pisando, se equilibrando, aquilo vai rangendo. Começa a baixar devagar com o peso dele à medida que ele vai chegando no meio. Chega pertinho da água, mas não encosta. E ele com cuidado sai, vai para o outro lado, falou, tá vendo? Aí ele me chama, vem, falei, não vou. Ele falou, mas você pode sujar o tênis, sua mãe não vai brigar com você. Falei, mas não você cumpre isso da sua burrice. Vê o que você tem que ver, vamos embora. Ele falou, não. É que você ainda não entendeu que eu sou invencível. Eu já sabia que ia dar ruim. Ele falou que eu passei com muito cuidado, agora eu vou passando dando normal. Eu falei, não precisa me provar nada. Vê o que você tem que ver. Não, eu vou. E aí ele volta para aquela tábua, e dessa vez ele vem andando embalado, e aquele negócio começa a chacoalhar, e o fundo começa a tocar na água, mas não afunda na água. Mexe naquela água, ele sai do outro lado, está vendo? Eu olhei impressionado, falei, pois é, não sujou, vamos embora. Ele falou, não, agora eu vou passar correndo. Eu falei, criatura, tudo tem um limite. Não, você não sabe que eu sou invencível. Ele ainda pega a distância, vem correndo e passa, batendo o pé na tábua, a tábua bate na água, a água suja, espirra para todo lado. Não me pergunte como. Ele chega do outro lado, sem sujeira no tênis. Até eu estou começando a achar que ele é invencível. Eu estou olhando aquilo, pensando, será que é porque eu estou de longe? Falei, então tá, vê o que você tem que ver, vamos embora. Ele falou, não, agora eu vou passar pulando. Aí vem, o perdão da palavra, é assim que a gente se xingava na época, vem a anta do meu primo. Eu lembro até hoje, o terceiro pulo no meio da tábua. A tábua enverga com o peso dele, some os dois bamba para dentro d'água. Quando a tábua volta e o bamba vem subindo, não sei se vocês lembram, tinha 2 furinhos, respiro do lado de dentro, jorrando, aquela água vermelha. Aí meu primo olha para mim com a cara de surpresa, como se nunca fosse acontecer, e diz, e sujou. Aí ele olha para o tênis, olha para mim, olha para o tênis, diz, quer saber, já que sujou mesmo, ele pega e pula na água. Eu não sei se ele queria espirrar água em mim. Mas quando ele pula da pontinha na água, meu primo desapareceu. Eu tomei um dos maiores sustos da minha vida. Eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer, eu não tinha reação. Eu não sei quanto tempo levou. De todos os primos, ele era o campeão de apneia. Ele ficava praticamente quase 2 minutos debaixo da água. Nenhum de nós conseguia acompanhá-lo. Quando ele volta, ele está no limite. É fundo aqui! Tinha um poço onde estava a tábua, de 1 metro por 1 metro. Aliás, a tábua estava lá por causa do poço. Choveu o dia inteiro, o poço encheu, virou aquela... Ele não tem noção do que está acontecendo. Mas quando ele pula, e nessa de correr e pular, a tábua andou. Quando ele pula, ele acerta exatamente o fosso e desce. O problema é que estava cheio de entulho, galho de árvore, arame, e ele se enroscou. Só que ele não tinha espaço para conseguir soltar. Ele abriu os olhos, não enxergava, porque estava tudo escuro.
né? A água era muito suja. E ele ficou todo aquele tempo lutando, tentando escapar. Quando ele subiu, ele já estava no limite. Por muito pouco, ele não morreu afogado. Essa pessoa atrás de mim no sonho diz: conte a história do seu primo. Ele diz: muita gente dentro da igreja hoje tem agido muito parecido com o seu primo. Irmão, deixa eu te dizer algo. Sabe qual é o problema de muitos de nós? A gente acha que pecado é uma coisa que a pessoa acorda amanhã pensando: o que eu posso fazer para arruinar minha vida com Deus? Que o cara acorda amanhã e pensa: hoje é dia de maldade. Como é que eu posso estragar isso tudo? Irmão, não é bem assim que funciona. As pessoas, elas se tornam tolerantes a pequenas impurezas. O Senhor me disse: muitos casais que você precisou restaurar o casamento dentro da igreja, depois passarem pela tragédia do adultério, não caíram no adultério da noite para o dia. O Senhor diz que começaram com pequenos flertes, com pequenos jogos emocionais, brincando, se andando perto das impurezas. E cada vez que a semelhança do seu primo se arriscava só um pouquinho, mas se safavam, ficavam um pouquinho mais ousados para ir mais adiante. Começa com um clique, começa com a conversa num chat. A maioria dessas tragédias, o camarada não acorda um dia enlouquecido, ensandecido, e diz: vou estragar tudo. O Senhor me diz, depois ele volta com um pouco menos de cuidado que antes, mas ainda cauteloso. E ele já anda mais à vontade. Aí não deu nada. Ele acredita que ele pode correr. Irmão, deixa eu te dizer, as pessoas confundem longanimidade com impunidade. São duas coisas completamente distintas. O Senhor falando com aquela mulher que ele chama de Jezabel, diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Isso se chama longanimidade, paciência. A pessoa está usufruindo o tempo do arrependimento antes de ser julgado, e ela pensa: dá nada não, impunidade. Em vez de se arrepender, ela vai ficando cada vez mais confiante naquilo que está fazendo. E daqui a pouco ela corre, e daqui a pouco ela pula, até que ela se suja. Anos atrás, estava lendo um livro de um pregador argentino chamado Sérgio Scataglini. Ele faz a seguinte pergunta: você cogitaria comprar ou mesmo beber uma garrafa d'água mineral que tivesse no rótulo a seguinte informação: 98% de água pura mineral e 2% de água de esgoto? Você compraria? Não, mais do que comprar, você beberia. Mas é só 2% de água de esgoto. Você vai dizer: não interessa. Então eu quero te perguntar: por que Deus merece só 98% de santidade? Por que eu e você acreditamos que Ele pode beber 2% de água de esgoto na nossa vida? Nós precisamos entender, Cantares 2,15 fala das raposinhas que destroem as vinhas. A tradução de raposinha ali é filhote da raposa. É uma raposa menor, mas a natureza é a mesma. E muitas vezes nós ficamos fazendo essa classificação de pecadinho, de impurezinha. Isso pode. E porque baixamos a guarda e não protegemos, a gente acaba se expondo. Irmão, cada um de nós devia andar em vigilância. Ninguém está acima de qualquer suspeita. A Bíblia diz: o que pensa estar em pé, cuide. Agora você imagina se dia após dia eu e você cuidamos. Se todo dia, como falamos de manhã, nós fazemos oração: não nos deixe cair em tentação. A gente permanece atento, a gente não brinca, a gente não se expõe. Você consegue imaginar o lugar onde nós como igreja estaríamos? Nós temos sabotado uma unção que poderia nos levar a resultados sobrenaturais muito maiores. Porque nós estamos brincando, flertando com impurezas há muito tempo. Aliás, isso não é nem assunto para hoje, mas há uma diferença do assunto obediência e consagração. Obediência é quando você deixa de fazer aquilo que é proibido e que você é obrigado a cumprir. Consagração é quando você abre mão até de direitos seus e vai além do que foi pedido, por um desejo tão profundo por Ele, que você diz: até o que não é proibido, se não vai me deixar chegar tão perto, eu tiro de lado, porque Ele é o foco principal, Ele é o objetivo da nossa atração. E se nós entendemos isso, nós vamos pegar uma rota não só de intimidade maior e mais profunda, mas nós vamos evitar continuar sabotando a unção de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém.